O que é que o Novo Testamento diz para nós? Paulo, escrevendo aos mesmos Coríntios, diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, Cristo está para nós, como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. Como eles foram libertos com a morte daquele Cordeiro, nós somos libertos com a morte de Jesus, para quem João Batista aponta o dedo e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eles saem do Egito e chegam no Monte Sinai, Êxodo 19, 5 e 6, nos mostra que Deus começa a declarar palavras, dizendo que agora eles eram o povo de Deus. As mesmas palavras são repetidas sobre nós, o povo da nova aliança. Em 1 de Pedro 2,9, quando Deus diz: vós sois nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro está repetindo as mesmas palavras de Êxodo 19, 5 e 6. Então esse paralelo precisa nos comunicar algo. Deus está dizendo: a aliança mudou, a revelação é maior e completa, mas as lições que eles deixaram servem para nós. É isso que ele aplica quando no verso 6 diz: essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, a fim de que não erremos como eles erraram. E você vai tirar das lições do Antigo Testamento muitas lições práticas. Mas algo que tem chamado muito a minha atenção esse ano. Eu tenho o hábito, principalmente quando estou estudando com mais afinco um tema, né? Faço isso quando normalmente estou escrevendo algo sobre o assunto. Eu tenho mania de pegar a Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse com aquele olhar, procurando só o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Mas eu separei aqui 3 exemplos que nós precisamos levar em conta. O primeiro deles, em todos os 3, qual era o erro dos israelitas? Não entender que o Deus que começou a obra vai completá-la. O primeiro exemplo está em Êxodo no capítulo 14. Dos versículos 10 até o 14. Eles tinham acabado de sair do Egito. A Bíblia diz que Deus os tirou com mão forte, com sinais, com prodígios. Nenhuma geração na história viu tanto milagre como essa geração que saiu do Egito. Eles tinham acabado de presenciar aquelas 10 pragas, Deus julgando não só os egípcios, mas os deuses do Egito, como diz a Escritura. E agora, tão logo eles saíram, estão fazendo festa pela sua redenção. Faraó se arrepende de tê-los liberado e decide persegui-los. E quando isso acontece, eles mudam completamente a maneira de pensar a respeito de Deus e do processo de Deus. Então o texto diz assim, Êxodo 14, de 10 a 14. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios iam atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Qual é o posicionamento deles? É dizer, Deus fez tudo o que fez, todo esse cenário de intervenções, né, que a gente pode classificar no nível apoteótico, mas o que ele queria é que no final das contas os egípcios matassem a gente no deserto. Ou seja, eles não conseguem entender a revelação de que o Deus que começa, ele tem um compromisso para concluir. Moisés reage contrário a isso. O texto diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Moisés está olhando para essa turma e dizendo: gente, faz sentido para vocês Deus ter feito tudo que fez, para agora virar as costas e deixar que vocês morram. O Deus que começou vai continuar. Se os egípcios vieram atrás, o problema agora é deles. Deus vai julgá-los, Deus vai trazer livramento. Moisés o tempo todo está chamando a atenção deles para que o Deus que começou tem um compromisso de continuar. Mas eles diziam: não, Deus fez tudo isso, mas o que ele queria era puxar o nosso tapete para a gente morrer pela mão dos egípcios depois. Mas aí você pensa, não, é a primeira experiência. Eles ainda não tinham entendido quem era Deus, não tinha a revelação de Deus, então a gente tem que dar um desconto. Com certeza aprenderam a lição, pior que não. Olha o que diz Êxodo 16, versos 3 e 4. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês. O povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Deus disse para Moisés: é lógico que eu não vou abandonar ninguém.
Mas não tem comida no deserto. Deus diz, eu vou prover comida. Eu sou aquele que começou. Eu sou aquele que continua o que começou. E aí, a partir desse momento, por cerca de 40 anos, o maná vem como uma provisão diária até o dia que eles entram na terra prometida. Ou seja, Deus está dizendo, eu não vou abandonar ninguém. Eu tenho um compromisso de continuar aquilo que eu comecei. Aí você pensa, dessa vez aprenderam a lição. Pior que não. Êxodo 17, é tipo assim, ó, vira a página, já começa outra situação quando eles chegam em Refidim. E a Bíblia diz que eles descobrem que não tem água. Aí a conversa muda e diz, nós estávamos errados. Deus não queria matar a gente pela mão dos egípcios nem de fome, queria matar nós de sede. Ou seja, o que nós percebemos é que de fato, quando aqui em 1 Coríntios, Paulo diz que Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Nós vamos entender isso melhor daqui a pouco, quando falar da parte de Deus e da nossa. Significa que eles falharam em corresponder com Deus. Falharam em entender o caráter e a natureza de um Deus que está acima de qualquer suspeita. Que deveria ter da parte deles uma confiança total, absoluta e completa. Mas para que a gente continue falando disso, em segundo lugar, eu quero destacar aqui agora a parte de Deus e a nossa. Porque, como eu disse, se você olhar só para Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra de terminá-lo, um texto desse sozinho pode sugerir que Deus é que faz tudo. Ele começa, ele termina, é tudo só com ele, e nós não temos nada a ver com isso a não ser desfrutar. Isso não é verdade? Quando a Bíblia diz que Deus não se agradou desses israelitas, são exemplo para nós, e eles ficaram prostrados. Isso significa que alguém pode abortar o processo. Hebreus capítulo 3, no verso 19, diz que eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Deus fez promessas. A promessa externa, a vontade, o desejo de Deus. Deus disponibilizou recursos sobrenaturais, mas ainda assim eles conseguiram abortar o processo, porque não interagiram como deveriam. O texto diz assim, verso 22, abstenham-se de toda forma de mal, ponto. Isso aqui claramente indica responsabilidade humana. A Bíblia não está dizendo, ora para Deus manter você distante do mal. Não, você se abstém do mal. Você decide ficar longe. Você não se aproxima dele. Você se guarda, ponto final. Mas o verso 23 mostra que se por um lado não estamos falando de uma obra unilateral, que é só de Deus, por outro lado, vida cristã também não tem a unilateralidade humana, não é só o nosso esforço. O verso 23 diz assim, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a parte da santificação é minha decisão de me abster do mal. A outra é que o Deus da paz me santifica. Eu não estou sozinho no processo, mas Deus também não faz sozinho. Mas depois de juntar essas duas coisas, a parte humana e a divina, responsabilidade humana com a provisão divina, no verso 24, Paulo diz, fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Eu amo essa declaração. Fiel é o que o chama. Na cabeça de alguns crentes, chamado é algo que é só para o ministério. Mas se você ler o Novo Testamento com calma, você vai perceber que a expressão chamado aparece muito mais no sentido do convite à salvação do que do próprio ministério. Fiel que vos chama para servi-lo, os tira do Egito, o qual também o fará. O que é isso? Aquele que começou vai continuar. Não faz sentido Deus tirar a gente do Egito para simplesmente nos abandonar no meio do processo.